E aí, turma, chegando com mais uma videoaula hoje de Química, nós vamos estudar a tabela dos elementos químicos, tá bom? Vamos lá? Então, a tabela periódica é o resultado da necessidade que os químicos sempre tiveram de organizar os elementos químicos e formar o máximo possível de informações sobre eles para facilitar a consulta, quando necessária. Vários foram os cientistas que tentaram e propuseram organizações para os elementos químicos ao longo da história. Então, a lei periódica enuncia que as propriedades dos elementos químicos se repetem periodicamente, quando eles são ordenados em ordem crescente de seus números atômicos. Então, o que significa isso? Ao organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, em que os elementos químicos foram posicionados em colunas horizontais e verticais, cada uma dessas colunas recebeu uma denominação. Então vamos ver aí as colunas horizontais, que são os períodos. São 7, indicam a quantidade de níveis de energia presentes em cada átomo de cada elemento químico. As famílias periódicas podem ser divididas em famílias A ou famílias B, sendo 8 famílias A, que é a família dos elementos representativos, e 8 famílias B, que é a família dos elementos de transição, como podemos observar aí na tabela periódica. Hoje nós vamos trabalhar com duas tabelas. Esta primeira, para a gente colocar aí a questão dos elementos de transição e os elementos representativos. Então observemos o seguinte. Observe que ela segue aí de número de 1 a 18. Observem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Observe o seguinte, focalize aí, localize aí, 1 e 2. Pronto, deixa aí reservado. Aí você vai localizar agora de 3 a 12. De 3 a 12 são os elementos de transição. E o que são elementos de transição? São aqueles elementos que não seguem a distribuição eletrônica seguindo aquelas camadas eletrônicas, entendeu? Já quando você pega aí do 13 ao 17, na realidade do 1, 2, do 13, 14, 15, 16 e 17, aí já são as famílias dos elementos representativos. Então a gente está dividindo a tabela em que, nesse primeiro momento, em elementos de transição, que é de 3 a 12, e elementos representativos, que aí a gente vai pegar 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. E também a 18, que é a família dos gases nobres. E por que gases nobres? Porque eles não podem nem perder e nem ganhar elétrons, tá certo? Na última aula nós estudamos sobre cátions e ânions. Os cátions são aqueles que perdem elétrons. Já os ânions são aqueles que recebem elétrons, tá bom? Então, o que é que a gente vai observar aí na nossa tabela? São os elementos representativos e os elementos de transição. Aí eu vou trazer agora uma outra tabela onde está visualizada aí a questão da família. Vamos observar o seguinte. Observe a tabela assim, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a 8A, que é dos gases nobres, tá bom? Então, o que é que a gente vai observar? No meio de tudo isso, tem os elementos de transição. Aí já vem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Olha aí como a tabela ela é colocada toda dividida. Mas se você observar, cada elemento
tem a sua família, tem o seu período. Olha aí do ladinho aí, esquerdo do seu vídeo, nós temos os numerais de 1 a 7, que são os períodos. Olha aí, 1, 2, 3, descendo aí de cima do hidrogênio, do lado esquerdo aí do hidrogênio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí são o quê? Os períodos. Aí se você for seguindo aí em cima do hidrogênio, você vai encontrar 1A, 2A, são as famílias. Aí lá na frente, lá bem do lado direito, já tem a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a 8A, que é dos gases nobres, tá certo? E no meiozinho aí, olha aí, elementos de transição, que é 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Tá bom? Então aí tá a tabela, ela vai seguindo esta dinâmica. Mas eu preciso também que depois vocês deem uma pesquisada melhor, deem uma estudada sobre essa questão da tabela, que não tem como aqui a gente esgotar todo o conhecimento a respeito da tabela. Nós estamos aqui apenas passando algumas informações para vocês, tá bom? Então vamos observar também as características dos elementos químicos. Que tudo isso nós podemos observar na tabela periódica. Entre as principais características dos elementos químicos, podemos destacar estados físicos. Em relação à temperatura ambiente, os elementos podem ser classificados em líquidos, gasosos e sólidos. Vamos ver primeiro os líquidos. Vamos lá, preste atenção aí na tabela. Elementos como mercúrio, que é o Hg, e o bromo, que é o Br, por exemplo, são líquidos em condições ambientais. Vale dizer que outros elementos, tais como o gálio, que é o Ga, o rubídio, que é o Rb, o frâncio, que é o Fr, e o césio, que é o Cs, tornam-se líquidos em temperaturas um pouco maiores, entre 27 e 30 graus. Mas em temperatura ambiente, em condições ambientais, no estado líquido, aí na tabela periódica, nós só temos o mercúrio e o bromo. É tanto que você pode observar que os dois aparecem aí com cores diferenciadas, tá certo? Vamos ver agora os gasosos. Apenas os elementos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres são gasosos em temperatura ambiente. Observe que nós estamos falando aqui em temperatura ambiente, tá certo? E os sólidos, todos os outros elementos químicos. Então, tirando essa parte que nós falamos aí dos líquidos e gasosos, fica o restante como sólidos, tá bom? Já a natureza do elemento está relacionada com as suas principais propriedades e comportamentos físicos. Vamos ver? Bom, então vamos começar com os metais. Se você observar aí os metais, você vai observá-los na parte azul da tabela periódica. Vejam aí. Metais. Elementos químicos sólidos em temperatura ambiente que apresentam como principais características a condução de corrente elétrica, a condução de calor e a capacidade de formar cátions. Lembra aí da aula passada sobre cátions e ânions. Então, nós podemos aqui observar o seguinte: elementos químicos sólidos. Fazemos aí uma observação de que o mercúrio, apesar dele ser um metal, ele está no estado líquido, tá bom? O restante está no estado sólido. Já os ametais são elementos químicos que apresentam características contrárias às dos metais. A principal delas é a capacidade de formar ânions. Então, os metais formam cátions e os ametais formam ânions. Como você pode ver na tabela periódica aí, os metais eles estão na parte azul da tabela. Já os ametais, eles estão aí na parte amarelada, tá certo? Com exceção do hidrogênio. Tira o hidrogênio fora, que nós vamos ver agora. Já que o hidrogênio é o elemento químico mais abundante no universo
e apresenta características que não o assemelham a nenhum outro elemento químico. Por isso que ele apresenta-se aí sozinho. Observe que nós estamos dividindo a tabela em que? Hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Observe que o hidrogênio ele aparece aí sozinho. Olha a corzinha dele aí, amarelinha e vermelho. Por quê? Porque ele apresenta assim, no universo, ele apresenta características que não se assemelham a nenhum outro elemento químico. Por isso que ele fica aí sozinho. Inclusive o número atômico dele é 1, tá bom? Só tem essa camada. Lembrando que nós temos aí o bromo, que é um ametal e se apresenta aí na tabela periódica no estado líquido, tá bom? Já os gases nobres, elementos químicos encontrados no estado gasoso que apresentam grande estabilidade. Por essa razão, não necessitam interagir com nenhum outro átomo de outro elemento químico. Isso quer dizer o quê? Que os gases nobres eles não podem nem perder e nem ganhar elétrons. Por quê? Porque eles já estão estáveis. Eles já têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2, mas ele tendo só uma camada e é completa, então isso já lhe dá a condição de gás nobre. Lembrando que você pode observar tudo isso aí na tabela periódica que você está visualizando na tela. E com relação à obtenção, são os naturais, que são os elementos químicos que podem ser obtidos na natureza, e os artificiais, elementos químicos produzidos pelo homem em laboratório, como os transurânicos, número atômico é maior do que 92, e os cisurânicos, número atômico é menor do que 92. Ok? Então vamos fazer aqui uma revisão bem rápida. A tabela periódica nós estamos dividindo aí em hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. O hidrogênio está aí vermelhinho, amarelinho do lado esquerdo, né? Os metais, essa parte toda aí em azul, e amarelinho aí do lado direito tem os ametais, e essa partezinha aí à direita, que é verde, são os gases nobres, são elementos que já estão estáveis, eles não perdem e não ganham. Também tem a série dos lantanídeos e actinídeos, que você pode visualizar aí na tabela. Aí você diz, sim, mas por que, professor, que os lantanídeos e actinídeos estão fora, ficaram fora aí da organização da tabela como um todo? Não, eles não estão fora. Eles estão aí na tabela, só que por uma questão de estética, na realidade, eles ficaram aí embaixo. Mas se você observar, tem a letrinha lá em cima dos lantanídeos e dos actinídeos. Tá bom? E aí, jovens, gostaram de estudar um pouquinho aí, de saber na realidade um pouquinho sobre a tabela dos elementos químicos? Pois é, deem mais uma estudadinha em casa, com certeza vocês vão adquirir novos conhecimentos. Valeu, um abraço!